Daremos início à primeira palestra da noite. Convidamos neste momento para que se dirija à mesa de honra o professor do curso de Direito desta casa, Luiz Gonzaga da Silva Neto, que nesta ocasião atuará como mediador da palestra. Peço ao mediador para fazer a leitura breve do currículo do palestrante. Primeiramente, boa noite a todos, né? Quero dizer que é um grande prazer ter o professor Paulo Henrique Godoy Sumariva aqui em nossa casa. O currículo dele, bem extenso, possui graduação em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto, né? Mestrado em Direito Público pela Universidade de Franca, doutorado em Direito do Consumidor pela Universidade Metropolitana de Santos, Unimes. Atualmente é professor titular do Centro Universitário de Rio Preto, delegado de polícia do Estado de São Paulo, professor concursado da Academia de Polícia de São Paulo, professor do curso G7 Jurídico e do grupo Atame Cândido Mendes, em Goiânia, Brasília e Cuiabá. Também é coordenador do curso de delegado de polícia do VIPJUS, método de ensino, foi professor da rede de ensino LFG, IOB Marcato e curso Praetorium, BH, autor das obras de Direito Penal, Parte Geral e Criminologia, Teoria e Prática pela editora Ímpetus e Direito Penal, Parte Especial pela editora Saraiva. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e Legislação Penal Especial. A palestra, que tem como tema a criminologia aplicada à investigação criminal, será ministrada pelo professor Dr. Paulo Henrique Godoy Sumariva. Peço uma salva de palmas de boas-vindas ao Dr. Sumariva. Boa noite a todos. Auditório lindo, hein? Maravilha, parabéns. É um prazer estar aqui hoje, né, em Araguaína, Tocantins. Pela primeira vez eu venho a Tocantins, conheço aqui o estado. Fico muito feliz pelo convite, né, agradeço ao Dr. Daniel, né, por ter lembrado, né, do meu nome e feito esse convite para vir aqui falar com vocês sobre um assunto tão bacana, que é o direito penal, que é o processo penal, que é a investigação criminal e a criminologia. Fico feliz aqui em encontrar amigos, né? Encontrei aqui um grande amigo meu, né? Amigo de muitos anos, o professor Milaré, está aqui sentadinho, né? O professor Milaré foi nosso companheiro de academia, né? Demos aula junto no Centro Universitário de Rio Preto, fizemos o mestrado junto em Franca, e é um grande colega. Um grande colega que acabou, né, saindo do estado de São Paulo e trazendo o conhecimento dele aqui para vocês, isso é muito bacana. Aqui também conheci amigos, né, conheci o professor que foi me buscar, o Rainer, né, um cara muito bacana, um colega aqui, o Dr. Gonzaga, né, que falou um monte de mentira do meu currículo, metade daquilo, né, não desconsiderem. E eu venho aqui hoje, gente, né, já fazendo um protesto pela mudança do horário da empresa aérea. E com isso eu vou deixar de conhecer a costela, né, que teriam me oferecido. O legal da palestra é sempre o depois da palestra, né? Isso que todo gordinho sempre gosta, né, de algo mais. E aí, por mudar o horário de voo, eu vou ter que voltar rapidinho, foi uma coisa muito maluca, mas tudo bem. O importante é que eu estou aqui, né, que eu vim aqui, consegui chegar e conhecer e falar para um público tão bonito como eu estou vendo aqui. Eu quero falar com vocês sobre criminologia, sobre investigação criminal e a importância de vocês conhecerem a criminologia para o conhecimento, né, profissional de vocês amanhã. Muitos aqui serão delegados de polícia, serão promotores, juízes, e isso me faz lembrar o tempo em que eu estava também na faculdade, cursando Direito, com, né, 20 anos de idade, sem saber o que seria do mundo. E aos 21 anos, eu fui aprovado num concurso para delegado de polícia no estado de São Paulo. Eu tinha 21 anos, naquela época a faculdade eram 4 anos, não se exigia conhecimento, aquele negócio todo, enfim.
Com 21 anos eu era delegado de polícia e eu estava em São Paulo fazendo uma academia de polícia. Isso foi no ano de 93, tá? Quando eu conheci de perto, né, uma realidade que até então eu não conhecia. Eu fui conhecer alguns bairros novos que naquela época nasciam em São Paulo. E fui conhecer a periferia, a Zona Leste, e me chamou a atenção uma coisa que eu vi, né, e naquela minha total experiência de 21 anos de idade, né, eu achei estranho que eram conjuntos habitacionais, construídos um em cima dos outros, e só tinha isso. E eu ficava pensando assim, aonde que as crianças dessas famílias vão brincar? Aonde que as pessoas que integram essas famílias vão ter lazer? Né? Só tinha prédio, conjunto habitacional. E aquilo me intrigava, né? Porque se você dá a moradia, não é só a moradia, né? O que vai ter junto com isso? O que vem junto? Cadê a igreja? Cadê o hospital? Cadê a quadra de tênis, a quadra de futebol, a quadra de basquete, a quadra de bote para os vovôs jogarem bote, né? Como que não vai? Tem que ter tudo, né? Tem que ter toda uma estrutura para você poder viver em paz. E aquilo não tinha. E aquilo começou a me intrigar, e eu comecei então a pensar o quê? Entrar num campo que até então eu não aprendi na faculdade, eu não sei se aqui na faculdade existe a matéria criminologia, existe aqui na faculdade, na grade? Né? São pouquíssimas as faculdades do Brasil que têm isso, né? Mas eu trouxe aqui o meu livro, que está na 5ª edição, para fazer um sorteio para vocês, tá? Eu vou sortear no finalzinho da palestra esse livro. Quem não for sorteado, né, o livro também está à venda aqui fora, né, e vocês vão ajudar uma família carente do estado de São Paulo, né, claro que vocês queiram também comprar a obra, né, fica aí à disposição de vocês. Eu comecei a ver na criminologia a grande sacada para você passar a entender o direito penal, para você passar a entender o processo penal e para você compreender como é importante uma investigação correta. Um trabalho de investigação correto, para não ficar naquele enxuga-gelo que nós estamos, né, acostumados a ver por aí. Fazer operação, e o crime não acaba. Então vamos lá, vamos fazer uma mega operação hoje no estado de São Paulo. Legal, a gente prende, né, a gente de vez em quando faz isso, e aí em uma sexta-feira você cumpre lá 2.000 mandados de prisão. Então você manda 2.000 pessoas para a cadeia, na sexta-feira. No sábado, acabou a criminalidade? Não acabou a criminalidade. E aí você percebe que você está enxugando o gelo. Né? Você enxuga, molha. E aí? E aí você começa a entender um pouquinho de como você tentar solucionar esse problema. E aí vamos lá. A gente passa a conhecer um pouquinho a criminologia. E de cara, eu já passo para vocês o seguinte, que a criminologia, ela trabalha com 4 objetos. Tá? Quando eu falo em criminologia, ela trabalha com 4 objetos. Vamos entender um pouquinho isso, para que vocês saibam que criminologia não é um capítulo do livro de direito penal. Tá? A criminologia é uma ciência totalmente independente, autônoma, que na verdade ela vai auxiliar em muito o direito penal, e vocês vão entender isso aí. A criminologia, ela estuda o crime, ela estuda o criminoso, ela estuda a vítima e ela estuda o controle social. Tá? Esses 4 objetos interligados, isso é a análise da criminologia. Quando eu falo em crime, eu estou estudando o quê? Pergunto para vocês, aqui vocês já estão acostumados, com certeza, nas aulas de penal, a saber o conceito de crime. Aí eu pergunto para vocês, o que é crime? Aí você nos responde assim, Sumarivá, crime é o fato típico, ilícito e culpável. Né? Esse é o conceito analítico de crime do direito penal. Legal. Para ter crime no direito penal tem que ter o quê? Tem que ter lei. Né? Aí você vai lembrar também de um princípio da legalidade. Aí eu pergunto para vocês assim, o direito penal, ele é seletivo ou não? Ele é seletivo? Ele seleciona quem ele vai agir? Há uma seleção natural ao direito penal ou não? E aí? Vamos lá, a gente tem aqui pelo menos, pelo que tem inscritos, né? 1000 e poucos inscritos.
Aqui dentro, com certeza, tem umas 800 pessoas. Eu queria saber assim, alguém de vocês sentados aí, alguém de vocês já praticou um crime? Hein? Não, né? Claro que não. Ninguém nunca tomou, né, 3 cervejas e saiu dirigindo, tenho certeza que não, tá? E eu vou falar aqui aquela conduta mais grave que tem. Ninguém nunca aqui foi no camelô. Foi no camelô? Né? Camelô, receptação, não, né? Não, ok. Ah, mas em mim não, né? Mas por que no outro pode, eu não? Por quê? Por que pode ter essa seleção? O direito penal, ele é seletivo, ele seleciona quem ele vai atuar. A gente está vendo o Brasil mudar um pouquinho isso, né? Tomara que cada vez mais mude, né? Não vamos entrar em campos aqui, né? Vamos voltar para o nosso assunto. Mas o direito penal é isso. O direito penal, o crime, é isso que está na lei. E aquilo que não está na lei? Calma, vamos chegar lá. Andando mais um pouquinho, eu pergunto para vocês, o que é crime para a segurança pública? E quando eu falo em segurança pública, é o trabalho da Polícia Civil, é o trabalho da Polícia Federal, é o trabalho da Polícia Militar. O que é crime para a segurança pública? Vai acontecer um evento aqui no lago, tá? E aí? É um evento. E aí você chega lá, tem 100 policiais militares em volta do lago. Aí você pergunta assim, o que a polícia está fazendo aqui? A polícia está cuidando da segurança pública. Para a segurança pública, tudo aquilo que atrapalha a paz social, tudo aquilo que atrapalha a ordem é crime. Vejam vocês que eu já não estou mais falando em conceito de legalidade, eu não estou falando mais em direito penal. Aqui eu estou falando em perturbação da ordem pública, em perturbação da paz social. É eu sair daqui da faculdade e ir para casa sem ter medo de ser assaltado. Tá? Isso é crime para a segurança pública. Ok? Muito bem. Andando mais um pouquinho, eu pergunto para vocês assim, o que é crime para a sociologia? Vocês tiveram sociologia, com certeza, aí no começo do curso. E a sociologia é uma das matérias mais importantes da Faculdade de Direito, que você só vai perceber isso aí depois que você tiver formado há uns 10 ou 15 anos. Né? Infelizmente. O que é crime para sociologia? Na sociologia existe um negocinho que se chama conduta desviante. E toda vez que alguém pratica uma conduta desviante, acende uma luzinha vermelha para a sociologia. E é bem assim, né? A gente tem que entender uma coisa. Quando vocês nascem, né? Quando você começa a crescer e alguém vira e fala assim, você tem liberdade para fazer tudo o que você quiser. Na verdade, isso é uma grande mentira. Né? Porque você vai fazer tudo aquilo que querem que você faça. Então você tem que ir na escola, então você vai na escola. Mas eu não quero ir na escola, eu tenho 7 anos, eu quero brincar, eu quero jogar bola. Não, mas você vai na escola porque teu pai mandou você ir na escola. E isso vai sendo a vida toda. Tá? De repente eu tenho que comprar um tênis amarelo porque é moda, mas eu não gosto de tênis amarelo, mas está todo mundo usando tênis amarelo. Então isso acaba sendo o quê? Acaba sendo aquela regra que impõe para a gente. Quando alguém começa a sair dessa regra, esse alguém começa a praticar uma conduta desviante. Vamos pensar o seguinte, né? Aqui está cheio de aluno e vocês resolvem fazer um churrasco de confraternização. É legal pra caramba um churrasco de confraternização. O que se espera do comportamento das pessoas que estão nesse churrasco? O que você vai fazer num churrasco de confraternização? Você vai lá, você vai tomar cerveja? Vai. Você vai comer? Vai. Você vai ficar bêbado? Você vai dar bafão? Você vai começar a cantar a namorada do outro? Já não é legal. O pinguço já saiu. Né? O bebão já não é legal. Já é um comportamento desviante. Para a sociologia, isso já chama atenção. Vejam vocês,
O cara que bebe na festa e começa a perturbar a festa, ele não pratica crime para o direito penal, ele não pratica crime para a segurança pública, mas ele está praticando uma conduta desviante. Então, para a sociologia, esse comportamento já começa a interessar, falando no aspecto criminal. Levando em consideração esses 3 fatos, a gente chega no conceito de crime para a criminologia. E é aqui que é o ponto importante, porque a criminologia, ela entende o seguinte, que crime é tudo aquilo que nasce dentro de uma sociedade. Crime é tudo aquilo que nasce dentro de uma comunidade. E se isso nasceu dentro dessa comunidade, quem tem que resolver esse problema é a comunidade. O criminoso, na verdade, ele é um fruto da sua própria sociedade. É essa a ideia que a criminologia soma ao direito penal. E é claro que quando essa conduta desviante começa a colocar em risco a segurança pública e é necessária a intervenção do Estado, o que faz a criminologia? Ela sugere que essa conduta vire crime para o direito penal. E aí o Congresso Nacional tem que aprovar um projeto de lei, virar crime e legalidade, e aí dali para frente aquela conduta é crime. Não pode retroagir, enfim, toda aquela regrinha lá do direito penal. Só que o direito penal, ele tem como marco a lei. A criminologia não. A criminologia, ela tem como marco o fato concreto. Aquilo que está acontecendo na sociedade. E a questão é bem assim. O que pode estar atrapalhando a sociedade aqui em Araguaína, talvez não é a mesma coisa que atrapalha a sociedade lá em Rio Preto. E é por isso que cada comunidade é que tem que se agir para combater, tem que se unir para agir e combater essa conduta. É essa a ideia. Tá? É isso que nós temos que pensar. E é assim que nós temos que agir. Saindo do crime, a gente entra um pouquinho no contexto do controle social. O que é o controle social? Quando eu falo em controle social, nós temos 2 tipos de controle social. Nós temos o controle social formal e o controle social informal. Quando o controle social informal falha, é o controle social formal que tem que entrar em ação. E aí vocês vão entender o porquê que o controle social formal tem que trabalhar tanto hoje no Brasil. O que é o controle social informal? Vamos lá. Controle social informal são aquelas regras que você aprende na sua família, são aquelas regras que você aprende na sua escola, são aquelas regras que você aprende na sua igreja, na sua comunidade. Eu costumo falar que o controle social informal é o berço. É aquilo que a pessoa aprende e carrega para a vida toda. Isso é o controle social informal. É a educação. É aquilo que eu aprendi em casa. Tá? Eu aprendi em casa que eu não posso jogar lixo na rua. Tá? E isso eu carrego até o final da história. Quem não aprende isso em casa vai aprender aonde? Tá? Então, isso é regra. Isso é a regra do jogo, isso é o controle social informal. É a pessoa, a criança, desde o início, já conhecer alguma religião, seja qual for, mas que ele conheça alguma religião, para que ele acredite em alguma coisa, para que ele entenda que isso aqui não veio ao acaso, que alguém criou isso, tá? E nós temos que dar continuidade a esse trabalho. Isso é controle social informal, tá? São as regrinhas que você aprende na sua comunidade. E quanto mais unida a comunidade, melhor. Quando você tem na comunidade um Rotary atuante, uma maçonaria atuante, né, um colégio atuante que faça um trabalho social, igrejas atuantes, isso é ótimo. Tá? Isso é maravilhoso, porque a sociedade ela passa a ter esse controle. Tá? Onde você vai levar seu filho hoje? Eu estou levando meu filho hoje em tal lugar, na igreja tal, porque lá vai ter um curso de informática. Excelente. Tá? Isso é controle social informal eficaz. Agora, quando o controle social informal falha, vai entrar em campo o quê? O controle social formal. E aí, gente, o controle social formal é o trabalho do Estado, é o trabalho da polícia, é o trabalho do Ministério Público, tá? É o trabalho do Poder Judiciário, é o trabalho da Secretaria Penitenciária, enfim, é o trabalho do Estado. É bem assim,
Vamos lá. Mamãe e o papai estão com a sua criancinha de 4 anos. Ah, essa criança, ela é terrível. Ela não obedece ninguém. Essa criança é muito mal educada. E aí passa um policial fardado na rua, e aí o pai e a mãe falam assim para o filho: olha lá a polícia, hein? Olha o controle social informal abrindo mão para que o controle social formal possa agir. A criança não pode olhar para o policial e ter medo dele. Não pode, mas ela cresce. Por que isso? Porque o controle social informal não dá conta e está passando a bola para o controle social formal agir. A cadeia não vai educar ninguém. Tá? A cadeia não vai ressocializar ninguém. Até tenta fazer isso, mas não é fácil, não é difícil. Eu abro um parênteses aqui até para contar uma história, né? Que tempos atrás eu estava fazendo uma palestra, não vou falar aqui a cidade, né? Por uma questão de educação, mas nesse evento tinha lá um secretário, e antes de eu falar, ele anunciou como se fosse uma grande conquista. Estavam sendo inaugurados 10 novas penitenciárias. E eu achei aquilo terrível, né? Porque grande conquista seriam fechar 10 novas penitenciárias. Porque o controle social formal não pode fazer isso, né? Isso aí, poxa, vamos ter que dar base para ter um controle social informal perfeito. Mas isso não está acontecendo. Né? A família hoje cada vez mais está abandonando, né, a educação dos filhos, jogando isso para escolas, jogando isso não sei para quem. Né? Então isso é uma situação que acontece. E a criminologia, ela se preocupa com isso, porque ela trabalha, né, analisando o que é o controle social formal e o que é o controle social informal. E eu sou bem, né, assim, eu falo isso com bastante tristeza, quando você vê que um projeto de Estado é construir penitenciária, né, quando não era para ser assim. Agora, é claro, dependendo da situação em que está, tem que fazer mesmo, mas não era para ser isso. Isso não pode ser lançado como algo positivo, isso teria que ser algo triste. Né? Infelizmente, estamos tendo que fazer penitenciária. Quando você pega estados aí fechando penitenciárias, né? Você pega países alugando as suas penitenciárias para outros países, né? Porque não tem preso para colocar ali dentro. É óbvio, né? Não vamos querer fazer comparações. Mas voltando então, vimos o que é crime, o que é o controle social, e aí a nossa criminologia também estuda o criminoso. Quem que é o criminoso hoje para a nossa criminologia? E aí é importante você fazer uma análise, né? Uma análise lá da pré-história, porque antigamente o criminoso ele era visto como pecador. Nós tínhamos aquela ideia, né, do criminoso e o pecador. Isso passou, né, e mudamos um pouquinho, passamos por uma escola positiva, e na escola positiva, Lombroso, todo mundo sabe disso, né, começa a ter uma fase científica da criminologia, e aí o criminoso ele é visto como um doente. O cara nasce criminoso, olha que loucura. Né? Nasceu criminoso, né? Então nasceu criminoso, maravilha, então vamos já identificar o bebê, nasceu, ele é criminoso, então já põe algema nele, né? Já algema o bebê, porque ele é um criminoso. Tá? Mas ótimo, pelo menos começou um estudo científico da criminologia, lá na escola positiva. Caminhando mais um pouquinho, a gente vai chegar numa escola, né, da América Espanhola, numa escola correcionalista, que vê o criminoso como um pobre coitado. O criminoso, ele é um coitado. É aquela pessoa que não tem capacidade para ser alguma coisa e vira criminoso. Andando mais um pouquinho, a gente vai chegar na escola marxista. E na escola marxista eu tenho o criminoso como sendo vítima da sociedade. Vítima de uma sociedade capitalista. A pessoa ela não consegue atingir o seu objetivo, então ela se torna criminosa. Inclusive no direito penal, né, uma teoria que vocês estudaram, ou vão estudar, a teoria da co-culpabilidade, que fala muito sobre isso. Mas hoje, quem é o criminoso hoje? A gente sabe que hoje o criminoso ele não é pecador, hoje o criminoso ele não é um coitado, hoje o criminoso ele não é um doente, tá? Hoje o criminoso ele é uma pessoa normal que por algum motivo descumpre as regras do jogo. É essa a história. Ele é uma pessoa normal que por algum motivo aquela sociedade acabou
né, transformando ele em uma pessoa criminosa. Beleza. Agora é o segundo tempo, né? E ficou melhor mesmo, hein? Essa aqui ficou mais bateria carregada. Bom, então, gente, não dá para a gente entender, por exemplo, o que leva um pai jogar uma filha do 6º andar de um prédio. Dá para entender isso aí? Né? Quem não se lembra dos casos aí, nós tivemos no estado de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, em que o pai e a madrasta jogaram a criança do 6º andar. O que é isso? Né? Ou se não, a filha e o namorado matar o pai e a mãe. Né? Se for colocar saco na cabeça, dormindo. Como que você chega em uma situação dessa? O que explica isso? O que pode explicar uma situação dessa? Então, a gente tem que entender por que se chegou nesse criminoso. Tá? E, analisando ainda mais um objeto da criminologia, nós vamos chegar em quem? Vamos chegar na vítima. E quem que é a vítima? Nós temos vários tipos de vítima. Né? E, inclusive, no próprio contexto brasileiro, né, no contexto mundial, a vítima ela mudou de cenário. Se você ir lá no início da história, nós tínhamos aquela coisa do olho por olho, dente por dente, né, em que a própria vítima resolvia os seus problemas. Hoje, quem resolve os problemas para a vítima é o Estado. É o Estado que tem hoje a atribuição para solucionar as questões criminais para a vítima. É assim que funciona. Mas a análise da vítima é algo muito complicado. Porque muitas vezes nós temos aquela vítima que deu causa ao crime, nós temos aquela vítima que não é vítima, aquela vítima que simula um fato. E aqui é importante, por exemplo, a gente citar uma teoria. Quem não conhece aqui a teoria da mulher de Potifar? Conhecem essa teoria? A história da mulher de Potifar? Então, resumindo, né, essa é uma história bem legal, uma história que fala assim: Potifar era um rei e tinha o seu fiel companheiro, que era o José. José era um dos irmãos que foi vendido para o rei, enfim, ele era aquele cara, braço direito do rei. E a esposa do Potifar se apaixonou pelo José. E ela queria, né, namorar o José. E o José, fiel ao rei, não. O José não. E a mulher de Potifar queria. Um belo dia, o que ela fez? Ela chamou Potifar para ir no quarto dela. Quando ele chegou lá, ela agarrou ele. Ele, então, se defendeu e saiu correndo pelo corredor. E ela saiu correndo atrás dele, gritando: prendam ele tentou me violentar, ele tentou me atacar aqui no meu quarto, esse homem é um marginal, enfim. O que aconteceu com Potifar? O que ele fez com José? Dá para imaginar o que aconteceu com José? José cumpriu pena, né, no ergástero do palácio. E ele fez alguma coisa? Não. E a vítima? Quem que é vítima nesse caso? E olha como fica a situação nossa. E eu vou contar aqui um caso real para vocês, tá? Um caso que aconteceu no município do interior do estado de São Paulo, tá? Na cidade de Matão. Olha que interessante. Domingo à noite, chama-se o delegado até a delegacia, porque havia lá a notícia de um estupro. E a história era o seguinte: mãe casou de novo e o padrasto teria violentado, né, abusado sexualmente da filha, né, da menina, da enteada. Né? Então seria autor o padrasto e a vítima a enteada. Uma menina de 9 anos, 8, 9 anos. O delegado chegou na delegacia, viu essa cena, né, onde estava o cara preso. Ele foi lá falar com o cara. E o cara desesperado, chorando, falando que jamais ele fez aquilo, que ele não fez aquilo, que ele gostava da menina como se fosse filha dele. Mas vamos lá falar com a menina. A menina narrava com detalhes o que ele fazia com ela. Contava a história, contava como que eram os atos sexuais que ele fazia com ela. Ora,
Só que a menina mantinha um comportamento muito assim, muito com medo, ela ficava muito escondida. O delegado então falou o seguinte: antes de eu fazer o autuá-lo em flagrante por estupro, e a gente já sabe qual seria o final da história, né? Alguém autuado por estupro, o que vai acontecer com ele, né? A gente infelizmente sabe o que vai acontecer com ele. Ele pediu para uma psicóloga da cidade ir até a delegacia para conversar com a menina. Era uma psicóloga especializada em crianças. E quando essa psicóloga chegou na delegacia, viu a menina, falou: olha, deixa eu conversar com ela. Eu quero conversar com ela sozinho. E ficou lá, as duas conversando por alguns minutos, né? Quase uma hora. E quando terminou a conversa, a psicóloga chamou o delegado e falou assim: olha, vai lá conversar com ela, vamos lá junto conversar com ela. Solta o homem, ele não fez nada. Eu fico até emocionado quando eu conto essa história, porque quando o delegado foi lá falar com a menina, ela contou a história e falou: olha, na verdade ele nunca fez nada comigo. Sabe o que é, doutor? É que ele faz mal para minha mãe. A história é a seguinte: eles moravam numa casa muito simples, de um cômodo, e dormiam todos no mesmo quarto. E quando a mãe ia manter relação sexual com o padrasto, a menininha via, ela acordava, porque a mãe gritava, ou sei lá o que acontecia, e aí, na cabeça da criança, ela pensava o quê? Esse cara está fazendo mal para minha mãe, e eu vou salvar a minha mãe. Então, isso é importante ouvir isso, porque por pouco esse cara não foi para a cadeia. E ele seria preso, condenado, né, detonado por uma mentira. Por uma mentira contada por uma criança na melhor das intenções dentro do mundo em que ela vive, do mundo infantil. Ele está fazendo mal para minha mãe grita, minha mãe não está legal, então isso é algo que é diferente para uma criança de 8 anos. E aí foi todo mundo embora, feliz e graças a Deus, né? Ótimo, melhor. Mas isso eu falo isso por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com a vítima também. A vítima também tem que ser muito estudada, tem que ser muito analisada. E a criminologia, ela se preocupa muito em estudar a questão da vítima. Bom, analisando esses 4 comportamentos, a gente começa a entender um pouquinho de teorias. O que é importante aplicar ou não. E aí você está diante de uma cidade que não foi construída levando em consideração a escola de Chicago, Estados Unidos, 1920, e lá, dentre as teorias, tem lá uma teoria importante, que é a teoria da desorganização social, que fala assim: quanto maior a cidade, mais bagunça é. Quanto maior a cidade, mais crime tem. E aí, por coincidência ou não, você chega numa cidade grande, por exemplo, como São Paulo, e aí você mora num prédio em São Paulo, num apartamento, e você não sabe o nome do seu vizinho. Você não sabe o nome do seu porteiro. Como é que tem um controle social legal aí? Como é que vai ter uma organização social nisso? Quando você pega uma cidade pequena, isso também acaba até sendo muito, porque a vizinha sabe até a hora que você levantou de madrugada para fazer xixi, mas tudo bem, mas pelo menos ela está acompanhando, todo mundo acompanha. E aí hoje, qual está sendo a grande saída? Hoje as pessoas começam a fazer grupos de WhatsApp, nessas comunidades, começam a enxergar que esse é o caminho. Esse é o caminho de ter uma organização social. E aí você vai para a teoria espacial. O que é a teoria espacial? A teoria espacial é aquela teoria que fala assim: a cidade tem que ser organizada. Eu tenho que morar perto do meu trabalho, eu tenho que ter perto do meu trabalho as questões importantes minhas, a escola da minha filha, o banco, o meu emprego, o hospital, tem que estar tudo dentro, próximo de onde eu moro. Por quê? Porque aí as mesmas pessoas frequentam o mesmo hospital, frequentam a mesma escola, frequentam o mesmo banco, e uma passa a cuidar da outra. Isso é teoria. Isso é importante? Vamos pensar se isso aí deve ser aplicado ou não. Mas quando a coisa está muito bagunçada, começa a se pensar em teorias mirabolantes. E aí também nos Estados Unidos surgiu uma teoria lá, que é a teoria da tolerância zero. Vocês já ouviram falar dela. Que politicamente é uma teoria muito bacana. Essa teoria vem de uma outra teoria, que é a teoria das janelas quebradas. O que é isso?
Né? O que é essa teoria das janelas quebradas? Um estudo que teve nos Estados Unidos, onde foi deixado um veículo estacionado num bairro, né, de alta classe lá nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e esse veículo estava trancadinho, bonitinho. Esse veículo ficou parado uma semana lá, ninguém mexeu no carro. Aí o que fizeram? Quebraram uma janela do veículo, deixaram o mesmo veículo parado no mesmo lugar, mas agora com uma janela quebrada. Em poucas horas o carro inteiro foi depenado. E aí aquela história assim, né? Se você está vendo que está cuidadinho, você não mexe. Mas se você viu que está abandonado, vão levar de você. E é bem assim, né? E é bem assim em todos os sentidos, né? Se é teu, cuida, né? Não deixa sujo não, porque não dá certo, né? Então quebrou a janela, arruma a janela. Tá? Não abandona, porque o que é abandonado, alguém vai cuidar. Baseado nisso, surge a teoria da tolerância zero. Teoria que foi aplicada em Nova York. Bom, deixa eu pensar o seguinte. Aqui no estado de Tocantins, nós temos quantos mil policiais? Cadê? Alguém saberia me informar o número de policiais que tem aqui em Tocantins? Civis e militares? 4 mil? Em todo o estado, cerca de 4 mil. No estado de São Paulo, nós temos hoje em torno de 120 mil policiais, que é um número gigante, né? 120 mil policiais no estado de São Paulo. Temos 4 mil no estado de Tocantins, beleza. O que foi feito em Nova York? Tá? Em Nova York foram colocados 140 mil policiais em Nova York, andando de cavalo, né? Por uma questão até psicológica, né? O cavalo ele impõe, o cavalo é algo que psicologicamente, né? Porque o soldado fica em cima, né? O policial fica em cima, então ele olha de cima para baixo, isso é algo bem interessante. E foi colocado ali policiais esparramados por toda a cidade. É claro que isso fez com que toda, né, a bandidagem saísse de lá. Nova York, uma cidade que, né, vocês sabem que é ilha, tem pontes, enfim, você sufocou, você colocou lá 140 mil policiais e tirou de lá toda a criminalidade. Isso é a tolerância zero, que lá deu certo, numa cidade deu certo. Daria certo aqui no Brasil? Se no estado de São Paulo todo eu tenho 120 mil policiais, se fosse colocar todos na cidade de São Paulo, não ia dar para colocar um policial em cada rua de São Paulo. Então, assim, é uma política que não dá para você comparar. Lá não dá para comparar com o que tem aqui. Não dá, é diferente. Mas é uma teoria. Mas é uma teoria que quem analisa ela percebe que não dá para você divulgar isso como sendo vou resolver os problemas da cidade, vou resolver os problemas da segurança pública, tolerância zero. Não é assim. Tá? Não é isso que vai resolver o problema da nossa comunidade. E o que vai resolver então? Como que eu faço? O que eu tenho que analisar para conseguir resolver essa questão, né, da violência, essa questão da insegurança que existe em algumas cidades, e eu espero que aqui em Araguaína isso não exista, ou existe também. Isso infelizmente é um mal do mundo, não é um mal do Brasil. É um mal do mundo. E como que eu posso fazer para tentar resolver isso? Vem aquelas ideias e aquelas análises importantes que a criminologia traz para a gente e que é isso que a polícia tem que saber utilizar, que é a questão da prevenção. Primeiro ponto é que eu não posso de maneira alguma colocar obstáculo para que a infração penal chegue ao meu conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Existe um negocinho na criminologia que se chama cifra negra. E vocês devem conhecer o que é isso. O que é a cifra negra? A cifra negra são aquelas ocorrências que não chegam ao conhecimento da autoridade policial. Tá? São as ocorrências que não chegam ao conhecimento do Estado. Furtaram o retrovisor do meu veículo. Eu não vou fazer ocorrência não. Não vou não. Aí não vai por quê? Aí tem um monte de motivos. Existem lá, os filtros que o Arnold Pilgram ele coloca para a gente,
E que ele fala, né, da questão da impunidade, né, da falta de providência, do maltratamento, enfim, né, tudo isso acaba gerando a cifra negra. O que nós temos que fazer o contrário, não, isso tem que ser cada vez melhor, né, a gente tem que facilitar. Ocorrência tem que ser pela internet, né, tem que ter um BO na internet, você acessa o site e passa a notícia, depois a polícia filtra se isso é importante ou não, mas você tem que facilitar a ocorrência. Tá? Isso tem que chegar rápido até o Estado, para o Estado saber o que está acontecendo, para ele não ter ali uma falsa impressão. Nós tivemos hoje, né, aqui em Araguaína, só 10 furtos de bicicleta. Na verdade foram 100, mas 10 só que fizeram ocorrência. Mas eu vou trabalhar com 10 e não com 100. Por quê? Porque eu não sei das outras. Então isso não pode acontecer. A cifra negra é algo muito ruim. Por quê? Porque para prevenir crime, eu tenho que trabalhar primeiro com essa estatística, tá? Para eu poder traçar realmente um perfil do que está acontecendo naquela cidade e, a partir daí, partir para os programas de prevenção. E aí eu pergunto para vocês, o que é a prevenção primária de um crime? Tá? Já vou falando para vocês que nós temos 3 fases de prevenção. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. O que é a prevenção primária? Prevenção primária, gente, é aquilo que opera a médio e longo prazo. Prevenção primária é a pessoa ter moradia, é a pessoa ter educação, é a pessoa ter saúde, ter emprego, ter condições mínimas para viver legal, para viver bem. É ter o lazer para ela frequentar, né? É ter a quadra, né? O poliesportivo para o seu filho praticar esporte, né? É ter a atividade, é ter o dentinho domingo de manhã, porque aí no sábado o seu filho vai querer dormir cedo, porque ele não quer perder o jogo no domingo. Ninguém gosta de perder. Ninguém vai jogar para competir. Isso é uma grande besteira, né? Você vai jogar para ganhar. Ninguém vai prestar concurso para ver como que é. No fundo, você quer passar. Você acha que você vai fazer um xizão lá e vai dar certo. Ou não é assim? Não, só vou ver como é que é. Ver como é que é, você vê na internet, baixa a prova e vê como é que é. Já viu como é que é. Você vai fazer a prova porque você quer passar. Tá? Então, quando você começa a colocar políticas esportivas, por exemplo, numa comunidade, para que a criança possa ter esse prazer de ganhar medalha, de competir, legal. Essa criança não vai estar no sábado à noite na rua porque ela quer dormir cedo, porque ela quer ganhar no dia seguinte. Porque ela sabe que se ela não dormir cedo, ela vai estar ruim, no dia seguinte vai perder. E ninguém quer perder. Isso tudo é questão de polícia e prevenção primária. Tá? Isso é você atuar a longo prazo, é você cuidar da criança hoje. É o que eu falo, né? É essa geração hoje que pode salvar isso aqui. É você pensando a longo prazo. Né? É a sua filha chegar para você no banheiro e mandar você fechar a torneira quando você está fazendo a barba, porque senão vai acabar a água do mundo. Né? E você com uma cara de bobo, fecha. Né? Por quê? Porque na nossa época a água não vai acabar nunca. Pode usar água à vontade. E aí as pessoas lavam calçada com um esguicho d'água, não tem isso? Não, a água não vai acabar nunca. Olha, aliás, como tem água aqui, né? Tocantins, eu vi do Maranhão até aqui, como tem água, né? Como tem rio, mas acaba. Né? Se você não cuidar, isso acaba. E a criança hoje já aprende isso. E aí, por que o pai está fazendo a barba lá com a torneira aberta? Pai, fecha aí, pai, senão vai acabar a água do mundo. Ela tem razão. Então, isso é base, isso é a criança. Isso é você trabalhar a longo prazo. Então, a prevenção primária é isso. A prevenção primária é você dar condições para que a sociedade possa viver bem. Muito bem. Em uma sociedade assim, sempre vai ter aquela ovelhinha negra, né? Sempre vai ter aquele que não vai concordar. Sempre vai ter aquele criminoso. Aí entra em campo a prevenção secundária. E essa prevenção secundária é o quê? É um trabalho de polícia, é um trabalho de política legislativa. É você identificar quem são essas pessoas que estão se destacando, que estão praticando essas condutas desviantes, para quê? Identificar e punir. E aí, não tem lei? Vamos criar lei.
Então aqui entram as operações policiais, aqui vai entrar a política legislativa de transformar aquilo em lei, aí sim, né? Isso é prevenção secundária. Ninguém vai resolver um problema numa comunidade criando leis penais. Tá? Em 90, criou-se a lei dos crimes hediondos. Acabou o sequestro no Brasil? Acabou o tráfico de drogas no Brasil? Mas criou a lei, aumentou a pena, e daí? Isso mudou alguma coisa? Isso é prevenção secundária. Isso é você identificar os focos e agir em cima disso. E aí sim eu parto para uma prevenção terciária. E o que é essa prevenção terciária? É o trabalho feito pelo Estado em cima de quem? Do condenado. Daquele cara que praticou aquela conduta desviante, foi identificado e vamos trabalhar com ele para quê? Para que ele não volte mais a praticar crime. A prevenção terciária, ela é justamente para não ter mais reincidência, para acabar com a reincidência. Porque assim ele pratica um crime e aí ele volta a viver em sociedade, que nós chamamos hoje de ressocialização. Tá? E aí então ele vai ser ressocializado. Isso é prevenção terciária. Então vejam vocês, analisando tudo isso, aonde que entra o trabalho de polícia na rua? É a prevenção secundária. Agora, para ter uma prevenção secundária eficaz, tem que ter uma prevenção primária. E nós temos uma prevenção primária eficaz? Para ter uma prevenção secundária eficaz, para poder pensar em uma prevenção terciária eficaz, será que nós temos isso? Nós temos uma comunidade, aí você pode pensar assim, mas na minha cidade isso tem, e tem. A gente encontra muitos exemplos no próprio Brasil, muitos exemplos. E aí que eu volto agora no comecinho da palestra. Vejam vocês que a questão do crime é uma questão da sociedade, da comunidade, e é ela que tem que resolver. A partir do momento em que senta na mesma mesa o prefeito, o delegado, o promotor, o juiz, o padre, o pastor, o líder evangélico, o gerente de banco, o cara do cartório, enfim, as pessoas que realmente são respeitadas na cidade, você começa a identificar os pontos ruins e começa a trabalhar com eficácia. Tá? Eu me lembro que quando eu início de carreira, eu fui trabalhar numa cidade pequena, e aí eu levantei para o prefeito o seguinte, olha, nós temos tantas ruas sem iluminação, tá? E nós não temos jogos aos domingos de manhã na cidade. E o prefeito falou assim, o que o senhor tem com isso? O senhor tem que cuidar de bandido, não é assim? Tem que pôr um revólver na cinta e prender bandido, não, tá? Eu tenho que fazer isso se não tiver a prevenção primária. Vamos trabalhar numa prevenção primária. Eu estou vendo aqui que no sábado à noite a molecada não tem o que fazer na cidade, fica todo mundo aqui na praça. E aí vai aparecer lá alguém que vai alimentar essa molecada. Não, vamos pôr essa molecada em casa para ter vontade de ir para casa. Vamos começar a fazer isso. E vamos colocar luz. Por quê? Para ficar uma cidade clara. Porque o escuro é ruim, o escuro fica um campo positivo para bandido. Então, enfim, você começa a identificar problemas. E aí cada um tem a sua visão. É claro que a visão do promotor é diferente da do juiz, que é diferente da do coronel, do comandante da Polícia Militar, que é diferente do padre, enfim, mas você consegue identificar o foco de cada um. E cada um começa a trabalhar com a mesma linguagem, com o mesmo objetivo. Isso é você conviver em sociedade. E trabalhando assim, você começa a delimitar a sua força do Estado aonde realmente você precisa atuar. É claro que você não dá para falar, por exemplo, em fazer um trabalho de conciliação, com um cara que mata, com um latrocida, com um Fernandinho Beiramar, não dá para fazer isso. Tá? Mas 80% da criminalidade eu consigo resolver fazendo isso. E aí os 20% que sobra, aí sim é prevenção secundária. Aí sim é atuar. Aí sim é você fazer um trabalho de campo.
Isso, gente, né? É claro, né, que eu venho aqui falar com vocês rapidamente, trazendo aí alguns conceitos, alguma coisa que eu acho importante dentro, né, da visão da criminologia, porque isso sim pode ajudar em muito, né, o trabalho de investigação, o trabalho investigativo. E veja vocês que em quase uma hora falando com vocês aqui, em nenhum momento eu falei de direito penal, né? Falei de excludentes. Eu estou falando de fatores sociais que realmente podem ser combatidos. E que pode o quê? Né? Pode gerar o quê? Pode gerar a não incidência criminal. Quanto menos processo, melhor. Quanto menos controle social formal, melhor. Eu quero ter mais controle social informal para ter menos controle social formal. O policial, né, o Estado, ele tem que se preocupar realmente com aquilo que é mais importante. E não ficar só enxugando o gelo. E para enxugar gelo, a gente tem um monte de coisa importante aí. E vocês estudam um monte de coisa. Então a gente tem aí trabalho de interceptação telefônica, e vamos fazer flagrante, vamos parar os caminhões aqui na BR-153, né? E aí, se o caminhão passa com droga aqui, ele pode ser pego lá em Goiânia, ou lá em São José do Rio Preto, ou lá no Paraná, vamos pegar ele. E aí você aprende 1.000 toneladas de maconha, aí o que vai acontecer? Nada. Tem mais 1.000 passando atrás. Então, isso é algo que tem que ser analisado. Agora, é claro, se tem maconha, é porque alguém consome maconha, eu não vou entrar nesse mérito. Tá? Não é essa a questão. A questão é educar a pessoa para não querer buscar isso. Tá? É trabalhar a longo prazo. É você fazer um trabalho hoje, pensando, né, no futuro, pensando lá na frente. Seria mais ou menos essa a ideia. Eu gosto de falar para alunos, né, porque muitos aqui, todos aqui, serão formadores de opinião. Saibam disso. Quem faz direito sempre tem aquela coisa que carrega já na faculdade. Porque na própria faculdade, quando você está no último ano, você tem lá os estágios, vai ter o júri simulado, aí você vai de terno na faculdade, e aí os demais alunos, outros cursos, já olham tudo feio, falam, o que esse bobão está de terno aí? E por que o terno? Porque eu faço direito. E começa por aí. E aí você vai, né, virando na família, e aí na família começam aquelas consultas, e aliás é algo bem interessante isso, porque consulta vão ter todos os dias, principalmente naqueles encontros de família, amigos, sempre vai ter alguém que teve um problema com a empregada doméstica, que bateu o carro, enfim, sempre vai ter alguma coisa que o advogado pode, resolver para você. E aí, tem uma questão muito interessante que um dia, um médico com um advogado estavam conversando, em uma festa, num casamento, e o médico falou para o advogado assim, cara, eu não sei o que eu faço mais. Por quê? Porque eu sou médico, e vira e mexe as pessoas pegam um lugar como esse, como uma festa, e vêm pedir consulta. Vem falar, olha, eu estou com isso, estou com aquilo, e aí você acaba tendo que conversar com a pessoa, e é consulta, poxa, eu estou aqui na festa, o que você faz? Aí o advogado fala assim, comigo também é assim, só que eu faço assim, quando a pessoa vem e pergunta para mim as coisas, eu oriento, mas no dia seguinte eu mando um boleto para a casa dele. Aí o médico fala assim, poxa, muito legal isso, hein? Gostei dessa ideia. Foi embora para casa, no dia seguinte o médico acordou, chegou o boleto na casa dele também, óbvio, né? E é assim, tá? Porque vira e mexe vão estar perguntando as coisas para você. Então o médico perguntou e foi o boleto, filhão, consulta, cara, eu estou numa festa, o que me interessa saber, já que você perguntou, eu fiz a consulta, boleto, paga lá e tudo certo. Então isso é importante por quê? Porque vocês têm que ter essa consciência que vocês são formadores de opinião. Aquilo que você vai falar vai repercutir em muito. Tá? Uma opinião política, uma opinião do momento, são questões que você tem que conhecer para falar. E aí uma coisa que eu acho muito importante, que o jovem tem que ter essa consciência, antes de emitir uma opinião, conheça, antes de saber, antes de falar, conheça o que está falando. Saiba o que está falando, porque o que você vai falar acaba sendo importante. Tome muito cuidado com isso. A gente vive hoje numa geração de muita informação, e isso não vai voltar mais. Aliás, um ponto que eu acho bem interessante é que tem muita gente que fala assim, mas na minha época, tua época já foi. Hoje a época é outra.
Hoje a época é diferente, né? Hoje eu estou a 1.500 quilômetros de casa e parece que eu estou em casa, né? Porque você está no WhatsApp conversando, você conversa, você faz uma ligação de vídeo, você vê o teu filho, enfim, você não se afastou de casa, mudou isso, né? Hoje mudou. Teve um crime bárbaro em São Paulo no final do ano passado, em que me chamou muita atenção, porque logo em seguida eu tive num congresso na Paraíba e isso foi levado à tona, e a questão é bem essa. Olha o que aconteceu lá em São Paulo, e aqui deve ter isso também. Lá em São Paulo existem os grupos de carona por WhatsApp. Tem aqui também ou não? É uma coisa muito maluca, né? Então assim, o cara mora em Rio Preto e ele viaja para São Paulo todo fim de semana, toda semana. E dá 500 quilômetros de distância, por aí, 450 quilômetros de distância. Então, o que ele faz? Ele vai passando quem que vai viajar de Rio Preto para São Paulo. Aí cria um grupo. Isso pode ser pelo Facebook ou pode ser pelo WhatsApp. E aí quem viaja coloca no grupo. E aí combina, né? Então, é carona. Então, fecha o carro com 4 e vão viajar. Você conhece a pessoa? Não. Mas o importante, o que é? Rachar a viagem. Uma viagem Rio Preto-São Paulo, de 450 quilômetros, você vai pagar a ida e volta, 22 pedágios. Aqui não tem pedágio ainda, achei muito bom isso, né? Achei muito legal. Então lá você paga mais caro o pedágio do que o combustível, mas tudo bem, né? Então você vai gastar em torno de uns R$500, uma viagem dessa, Rio Preto-São Paulo, de carro. Então, se forem em 5, 100 cada um, beleza. Mais barato do que ir de ônibus, ótimo. Tá ótimo, então vamos fechar, e vai de carro, é mais rápido, mas com quem que você está indo? Não tem problema nenhum, e você vai colocar na cabeça da molecada que isso é perigoso? Aí aconteceu o quê? A menina foi para Frutal, uma cidade ali em Minas Gerais, colocou no grupo, o cara falou que ia também, aí foram só os dois, a menina e o cara. O que aconteceu? O cara matou a menina, violentou a menina, e depois o cara fugiu com o carro da menina, e 3 dias depois o cara foi preso. E aí identificou tal grupo de WhatsApp. Aí eu pergunto para vocês, a solução que deram, vamos acabar com os grupos, isso não acaba nunca. Tá? Isso não vai acabar mais, porque isso facilitou muito, e a molecada não tem, ótimo, isso não vai acabar. Mas vamos colocar regras. E aqui que nós fizemos, a Polícia Civil lá de Rio Preto, nós identificamos quase 40 grupos de WhatsApp que existia assim, chamamos os administradores, é tudo linguagem moderna, né? Administradores, aí, olha que coisa legal. E o pior é que tem grupo que pode ter 2 administradores. Tem grupo que todo mundo pode ser administrador, e aí tem que fazer, vamos identificar. Tá? E vamos fazer um cadastro. Vamos pelo menos colocar o nome, colocar o endereço, colocar uma referência, para ter uma base. Por que isso? Porque se o cara tiver má intenção, ele já não entra nesse grupo. E aí nós começamos a fazer isso. Isso é prevenção. Não dá para acabar. Não vai acabar. Tá? Mas é prevenir. É prevenir, e aí você começa então e aí aquele criminoso, ele tem que então mudar o foco dele. Ele vai mudar o foco dele. Eu estava esses dias conversando com um radialista e ele falou que diminuiu muito o número de cartas que ele recebe em programa de rádio. É um radialista de mais de 50 anos de profissão. E é claro que diminuiu por quê? Porque antigamente a solidão da pessoa, ela matava no rádio. Hoje ela mata no Facebook, na rede social. Mas ainda existe. Tá? Ainda existe. Mas tudo isso vem mudando, tudo isso vem evoluindo. E é importante o quê? Que vocês, jovens que estão nessa evolução, saibam da importância disso. Saibam da importância disso e consigam agregar, tá, essa novidade no direito. Agregar isso na investigação, agregar isso na solução dos conflitos. A sociedade precisa da participação de todos vocês. Levando para o lado do direito, levando para o lado do estudo, eu sei que muitos aqui vão prestar concurso público, eu vou até fazer um marketingzinho. Existe, por exemplo, métodos de estudo. Eu mesmo faço parte de um. Quem não conhece aqui o VIPJUS? Se não conhecem, anota aí, VIPJUS. Depois entra na internet lá, www.vipjus.com.br. Eu sei que depois o Daniel vai mandar o boleto em casa, mas tudo bem. E aí lá a gente tem um método de estudo legal.
onde você pode aprender. Eu coordeno delegado, o Kleber Masson, promotor, né, o Novelino, né, o grupo de professores do LFG, que eram do LFG naquela época, né, e criou o RIPJUS com o Marcelo. Então, enfim, você tem ali métodos de estudo moderno, que é a evolução. Tá? É essa a ideia que eu passo para vocês. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Peço para todo mundo me achar na rede social aí. Todo mundo tem Facebook, Instagram, né? Coloca lá Paulo Sumariva e me acha lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque isso isso é a linguagem de hoje. Né? Isso é a linguagem de hoje e eu quero poder, né, ajudá-los e participar nessa etapa de vida de conquista, que é a aprovação em concurso, né, que é todo um caminho que vocês vão ter pela frente, né, e se Deus quiser, serão vitoriosos. Ok? Obrigado. Eu queria sortear o meu livro, como que eu vou sortear ele? Na plateia, tem alguém que chama Lorena? Tem alguma Lorena aí? Tem que ter o RG, hein? Senão não vai, né? Tem? Tá, vem cá. Vem cá, Lorena. Só tem uma Lorena? Pô, então nós combinamos, hein? Então eu vou entregar o livro para Lorena, porque a Lorena é o nome da minha filha. Né? E eu falo para você, Daniel, né, o motivo de eu ter tanta pressa para ir embora também é minha filha. Né? Ela chora, né? Ela tem 7 anos, ela está assistindo pelo YouTube, agora eu fiquei sabendo, né? Que está passando pelo YouTube. Né? Eu sei que quando ela tiver 14, 15 anos, né, ela não vai nem querer ver o pai, mas até lá a gente se engana, né, e fica feliz. Então, Lorena vai ganhar. Vem cá, Lorena, vem cá que você vai ganhar o livro de criminologia. Estude com ele, tá? É um livro muito bom. É óbvio, né? Se minha mãe e o Paulo Sumariva não falar bem do livro, quem vai falar bem do livro? Bom, parabéns. Procura lá. Vem cá. Lorena, vamos tirar uma foto aqui, Lorena. Legal. E eu queria pedir o seguinte, vai ter pergunta ou não vai ter pergunta? Então, antes de fazer a pergunta, será que todo mundo não podia vir aqui para a gente fazer um selfie? Moderno, né, cara? Uma coisa moderna. Vem aqui, todo mundo em pé aqui, ó. Vamos encher esse auditório aqui. Ah, vai ficar feio. Vou parecer um bobão fazendo um selfie aqui. Vem cá, gente. Vem, Daniel, traz a galera aí. Ah, mas vem todo mundo aqui, vem cá, vem cá. Todo mundo aqui. Daniel, sobe aqui, Daniel. O grande Cupem, gente, vem, gente. Vamos fazer bagunça aqui, vem cá. Olha que legal, que bacana. Vamos? Rápido, senão um avião não espera. Oi? Vamos fazer um selfie aqui, vamos ver. Põe a cabecinha aqui. Mas vamos chegar mais. Aí, ó, que legal. Ai, ai, ai. Vou pegar mais longe aí, ó. Assim? Aí. Beleza. Ficou legal? Gente, obrigado, hein? Muito obrigado. Parabéns pela escola, parabéns por todos. Obrigado. E vamos passar agora para o doutor Gonzaga. Falei uma hora. Hã? Tem que ser alguma coisa para aluno, né? Só para agilizar. Oi. Primeiramente, quero parabenizar o professor Paulo Sumariva por essa palestra maravilhosa, né? Uma demonstração de muito conhecimento, então foi muito enriquecedor para nós aqui da Faculdade Católica do Orione. E o senhor, professor, falou da prevenção muito bem, não é? Do controle social, né, o controle formal, né, que ele tem que ser evitado. E
estamos falando de criminologia na investigação criminal. E falar de investigação, consequentemente, falamos sobre inquérito policial, não é? Então, eu pergunto ao senhor, primeiramente, o indiciamento no inquérito, queira ou não queira, ele tem um efeito estigmatizante, não é? Não é à toa que a Lei 12.830 ela exige que esse indiciamento do delegado ele venha a ser fundamentado, não é? E nesse indiciamento, obviamente, o delegado ele analisa tecnicamente, né, o caso para poder sim focalizar em determinado suspeito. E eu vou à pergunta: o inquérito policial, na sua opinião, ele funciona como um filtro que evita processamentos desmedidos? Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de processo penal. Vamos falar um pouquinho de inquérito policial. Não tenha dúvida que o inquérito policial é hoje a ferramenta estatal para se identificar a autoria, para se identificar a materialidade. Eu costumo fazer uma comparação do inquérito policial com o júri, né? E muitos aqui talvez já estão aí no quinto ano, no quarto, quinto ano, e já tiveram aula de júri, né? Então vamos lembrar aqui, o júri ele tem duas fases, não tem? Né? Ele tem a primeira fase, né, do sumário da culpa, e a segunda fase que é o julgamento em plenário. Por que eu tenho duas fases? Porque a primeira fase ela é feita pelo juiz, tá? Para o juiz fazer um filtro daquilo que vai ser julgado pelo povo no tribunal do júri. A primeira fase do júri é essa, tá? O procedimento especial do júri é isso. Essa primeira fase, na verdade, o juiz ele filtra: é realmente um crime doloso contra a vida? É. Então, o povo vai julgar. Porque o julgamento é feito pelas pessoas do povo. O inquérito policial ele tem a mesma ideia. É o Estado fazendo um filtro para saber quem o Estado vai acusar. É cada um fazendo a sua função. É claro que o inquérito policial ele tem que cada vez mais se modernizar, né, como ele vem sendo modernizado, tá? Mas ele é algo extremamente necessário. E a partir do momento em que o delegado decide pelo indiciamento de alguém, né, queira ou não, é a primeira autoridade do Estado que começa já a jogar uma culpa naquela pessoa. É um primeiro momento. Tanto é que a Lei 12.830, ela fala que o delegado tem que fazer uma análise técnica e jurídica do fato para poder indiciar alguém. Então vejam, é importante. Agora é claro que o inquérito ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil, né? Ele tem que trazer, ele não tem que ter formalismo, ele não tem que ter contraditório, na minha opinião, né? Por quê? Porque ele tem que ser algo bem rápido, para que o Estado possa identificar autoria, materialidade e circunstâncias. E isso vem acontecendo. Eu posso falar que no estado de São Paulo mesmo, né, esse ano, né, esse sonho virou realidade. Esse ano todo o estado vai estar, já vai estar implantado o sistema de inquérito policial eletrônico, que é uma coisa muito rápida, em que eu posso, aqui de Tocantins, por exemplo, acessar os meus inquéritos policiais, né, e fazer diligências nele. Isso é para dar velocidade, isso é para dar agilidade, tá? Então, não tenha dúvida que o inquérito policial é sim uma ferramenta de grande importância para o Estado. Por quê? Porque ele filtra quem é que vai ser acusado, quem é que vai ter que realmente responder a uma ação penal. Eu acho que é isso. Neste momento, convido o professor Luiz Gonzaga, mediador dessa palestra, para fazer a entrega das lembranças do evento ao palestrante. Dr. Sumariva, a Faculdade Católica Dom Orione agradece sua participação no evento. Muito obrigada.